Olá, queridos, bom dia. A paz do Senhor seja com cada um dos irmãos que estão conectados nessa live, nessa manhã. Estamos aqui na nossa campanha abençoada de 21 dias de comunhão profunda com Deus, em que você tem participado conosco. Eu tenho a mais absoluta certeza que já tem desfrutado das bênçãos do Senhor. Hoje é o 12º dia e eu te convido a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 12. Estamos lendo e refletindo sobre um capítulo a cada live em que nós estamos aqui nessa manhã. A palavra do Senhor diz assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, e derramou sobre os pés de Jesus, e os enxugou com os seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que este perfume não é vendido e o dinheiro não é dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro e costumava tirar o que era colocado nela. Respondeu Jesus: deixa em paz, e que guarde para o dia do meu sepultamento, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio, não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Assim, os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar também Lázaro. Pois por causa dele, muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. No dia seguinte, a grande multidão que tinha vindo para a festa ouviu falar que Jesus estava chegando em Jerusalém. Pegaram ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro gritando: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o Rei de Israel. Jesus conseguiu um jumentinho e montou nele, como está escrito: não tenha medo, ó cidade de Sião, eis que o seu rei vem montado num jumentinho. A princípio, os seus discípulos não entenderam isso. Só depois que Jesus foi glorificado, eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele e lhes foram feitas. A multidão que estava com ele, quando mandara Lázaro sair do sepulcro e ressuscitara dos mortos, continuou a espalhar o fato. Muitas pessoas, por terem ouvido falar que ele realizava tal sinal miraculoso, foram ao seu encontro. E assim os fariseus disseram uns aos outros: não conseguimos nada. Olhem como todo mundo vai atrás dele. Versículo 20. Entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa, estavam alguns gregos. Eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida da Galiléia, com um pedido: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e os dois juntos disseram a Jesus. E Jesus respondeu: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me. E onde estou, estará também o meu servo. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Agora o meu coração está perturbado. E o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para esta hora. Pai,
glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já glorifiquei e o glorificarei novamente. A multidão que ali estava e ouviu, disse que tinha trovejado. Outros disseram que um anjo tinha falado. E Jesus disse: essa voz veio por causa de vocês e não por minha causa. Chegou a hora de ser julgado esse mundo. Agora será expulso o príncipe desse mundo. Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele disse isso para indicar o tipo de morte que haveria de sofrer. A multidão falou: a lei nos ensina que o Cristo permanecerá para sempre. Como pode dizer que o Filho do Homem precisa ser levantado? Quem é o Filho do Homem? Disse-lhes Jesus então: por mais um pouco de tempo a luz estará entre vocês. Andem enquanto vocês têm a luz, para que as trevas não os surpreendam, pois aquele que anda nas trevas não sabe para onde está indo. Creiam na luz enquanto vocês a têm, para que se tornem filhos da luz. Terminando de falar, Jesus saiu e ocultou-se. Mesmo depois que Jesus fez todos aqueles sinais miraculosos, não creram nele. Isso aconteceu para cumprir a palavra do profeta Isaías, que disse: Senhor, quem creu em vossa mensagem e quem foi revelado o braço do Senhor? Por essa razão, eles não podiam crer. Como disse o profeta Isaías em outro lugar: cegou os olhos, endureceu o coração, para que não vejam com os olhos e nem entendam com o coração, nem se convertam, e eu os cure. Versículo 41. Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus e falou sobre ele. Ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele, mas por causa dos fariseus não confessaram a sua fé, com medo de serem expulsos da sinagoga, pois preferiram a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. E então Jesus disse em alta voz: quem crê em mim, não crê apenas em mim, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo que crê em mim não pereça em trevas. Se alguém ouve as minhas palavras e não lhes obedece, eu não julgo, pois eu não vim para julgar o mundo, mas vim para salvá-lo. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que eu proferi o condenará no último dia, pois não falei de mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar. Sei que o mandamento é para a vida eterna, portanto, o que eu digo é exatamente o que o Pai me mandou dizer. Palavra do Senhor, palavra maravilhosa, palavra que nos traz vida. É um capítulo inteiro, queridos, e repleto de preciosidades. Obviamente que o nosso objetivo aqui nessa live, nessa manhã maravilhosa, não é discorrer sobre todo o capítulo, mas refletir. E eu separei do versículo 23 ao versículo 26 para fazermos uma breve reflexão. O versículo 23, após Jesus ser procurado pelos gregos através de Filipe, ele faz uma revelação. Ele mostra o propósito a qual ele veio nessa terra, viveu como homem e aonde ele chegaria. Ele diz: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Chegou a hora de ser revestido de glória, revestido da imortalidade, revestido daquilo que nós um dia também teremos. Jesus, ele veio preceder aquilo que acontecerá com cada um de nós, um corpo glorificado, incorruptível. Um reino que não é desse mundo, e esse mundo nem poderia ter algo semelhante. Jesus, ele veio nessa terra para cumprir o propósito de que todo joelho se dobre, toda língua confesse
que Ele é o Senhor para a glória de Deus Pai. O propósito, de fato, era a glorificação. Mas o que eu queria refletir nessa manhã, queridos, é sobre o processo. O propósito era a glória, o propósito era a eternidade, o propósito era ressurgir no terceiro dia, o propósito era ascender ao céu, o propósito era receber um corpo incorruptível. Mas para que o propósito acontecesse, necessitou um processo. E um processo que não foi nada simples. Talvez o mais doloroso que um homem já suportou nessa terra. Era a cruz. O início dele nos relata o Evangelho de Lucas, que o Senhor ele suou gotas como de sangue. Tamanha era a angústia dos fatos que precediam. Foi colocado uma coroa de espinhos, suas costas foram completamente flageladas. Há quem diga que poderia se olhar e ver os órgãos do nosso Cristo, pelas costelas, dilacerada pelos açoites romanos. Um processo extremamente dolorido. Um processo de amor a nós, mas um processo dolorido. E Jesus, ele revela nesse texto, quando ele diz, olha, é necessário que o trigo ele caia no chão, e ali ele germine, e que a morte dele produza então no germinar frutificação. Jesus ele revela que é um processo. E meu querido, eu queria ir até você nessa manhã e queria que você fizesse uma introspecção e refletisse sobre o seu processo. Às vezes, queridos, nós lutamos muito pelo propósito, mas não gostamos do processo. O processo ele dói, o processo fere, o processo há renúncias, o processo machuca. E Jesus ele fala sobre isso dando exemplo da natureza, quando ele fala do trigo. E é maravilhoso quando nós olhamos para a natureza traz revelação. Nós devemos contemplar a natureza porque de fato traz revelação. O salmista no Salmo 119 ele chega a dizer, os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. E não só o trigo. Eu refletindo sobre esse texto, o Senhor me levou a um pequeno inseto que nós conhecemos como a borboleta, em que ela nasce num ovo, ela vira uma larva, ela passa um tempo se alimentando de folhas, e depois desse tempo ela vai para uma crisálida, uma pupa, um casulo, cada um tem uma forma de definir. E quando o Senhor me lembrou da borboleta, e eu analisando a vida e a história e todo o processo da borboleta, curiosamente, ela passa dentro daquele casulo por 3 semanas. 21 dias. É isso mesmo, meu querido. Minha irmã, 21 dias. 21 dias em que ela não se alimenta. E após esses 21 dias, ela renasce com o inseto mais belo, provavelmente, que existe. E eu queria que você se refletisse um pouco sobre a sua vida, sobre o processo que você está passando. E nessa manhã, meu querido, eu quero te dizer, suporte o processo. Ele faz parte. Quem sabe, como nesse exemplo da borboleta, o seu processo ele se cumpra ao final desses 21 dias. De uma entrega intensa com o Senhor, de uma busca profunda, como diz o tema, de uma comunhão profunda com Deus. Para que o Senhor faça cumprir o verdadeiro propósito a qual Ele te chamou. Não existe mérito nenhum em propósito sem processo, meu irmão. Nós vimos isso na vida do Cristo, nós vemos isso na natureza. Nós vemos isso até nos atletas. Atletas que são vencedores, eles abrem mão de muita coisa. Eles se dedicam, eles calejam o seu corpo, eles têm regras alimentares severas para atingir, como diz Paulo, uma coroa corruptível. Não há de se esperar que nós, que alcançamos ou queremos alcançar a glória eterna,
vivamos sem sofrer nenhum tipo de processo. O processo, às vezes, ele gera calo. E o calo, amados, ele tem, pelo nosso corpo, pela nossa biologia, ele tem um objetivo, que é de não permitir que uma mão de um trabalhador, ela se machuque mais facilmente. Eu quero acreditar e quero profetizar que o Senhor tem trabalhado na sua vida. Talvez gerado calos que gerem dor. Mas é essa dor que vai te trazer força para segurar o propósito de Deus na sua vida. O nosso Cristo, nosso Senhor, o autor e consumador da nossa fé, Ele passou por esse processo. Não sejamos egoístas em acreditar que nós não passaremos. Paulo fala aos Romanos no capítulo 12, no versículo 12. Alegrem na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Tiago, no capítulo 1, no versículo 2, ele vai dizer: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. E eu quero falar com você, meu irmão ou minha irmã, que está num processo, e que tem se machucado, e que às vezes você já até pensou em desistir. Não desista. Está quase lá. A sua hora está chegando. A sua vitória está a caminho. A sua bênção está preparada no céu da glória de Deus para a sua vida. Não desanime. Não desanime diante das circunstâncias. Nosso Cristo, na cruz, Ele experimentou o abandono de todos. Houve um certo momento que Ele clama até Deus. Deus meu, por que me desamparaste? Talvez o seu processo também esteja numa situação semelhante, em que você está se sentindo sozinho. Mas em nome de Jesus, eu estou aqui nessa manhã para te dizer, não desanime. O processo ele está te ferindo, eu sei disso. Mas o propósito de Deus vai te curar. Aleluia. Vencedores não são talhados no propósito, meu irmão. Minha irmã, vencedores são talhados no processo. E nós não somos vencedores. Nós somos mais do que vencedores, segundo a palavra de Deus. Que Deus te abençoe nessa manhã, nesse 12º dia. Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Que Deus te dê força, que essa palavra seja uma palavra de ânimo e impulso para suportar o processo. Eu quero orar com você. Orar não só por essa palavra, mas orar pelos motivos que estamos compartilhando. Curva a sua cabeça e ore comigo no nome de Jesus. Pai, eu te louvo, meu Deus. Como diz a tua palavra, foi ocultada dos grandes, dos sábios e revelada a nós, pequeninos. Essa palavra que traz vida, que traz ânimo, que traz alimento, que traz vigor à nossa alma. Em o nome de Jesus, meu Pai, eu quero te louvar por essa palavra. Eu quero entrar com um pedido de oração em cada casa que essa live está acessando, de modo virtual, mas que a tua presença, meu Pai, ela possa ser sentida nos lares, nas famílias, famílias sentadas assistindo, homens, mulheres, cristãos. Pai, que a tua presença ela seja derramada, que eles possam experimentar, Pai, a comunhão com o Senhor, que possam sentir, ó Pai, o toque sobrenatural, o toque que traz refrigério, que traz paz, que é a tua presença e que revela a comunhão. Com isso, Pai, traga sobre nós o avivamento que tem muito a ver, ó Pai, com arrependimento. Como nos tempos, Pai, do Antigo Testamento, em que os homens rasgavam as suas vestes, e nós possamos desnudar o nosso coração e colocar diante do Senhor, em contrição, para experimentar, meu Pai querido, o avivamento do céu, o despertamento da Tua glória, que sejamos revestidos, ó Deus. Pai, batiza os Teus servos no Teu Santo Espírito. Imerge, ó Pai querido, no poder sobrenatural da Tua glória. Há crentes, há cristãos, há irmãos nossos que não experimentaram essa experiência, uma segunda dádiva dada pelo Senhor, meu Pai. Eu quero ministrar, ó Deus querido, sobre corações,
sobre irmãos que talvez já tenham caminhado há alguns anos e ainda não experimentaram o que é o toque, o que é o tomar, o apoderar do Teu Espírito Santo sobre nós. Batiza-os, ó Deus. Batiza-os pelo poder do Teu Espírito Santo. Que possamos ser desprendidos, ó Pai, a sermos ganhador de almas, através da pregação do Teu Evangelho, nos cultos, nos nossos GCELs, que é o instrumento em que o Senhor nos deu para ganhar almas, para acessar casas, vidas, ó Pai, em nome de Jesus. Pai querido, que o Senhor derrame a Tua presença sobre os missionários, sobre os pastores, homens que abriram mão da vida secular e talvez até de projetos e sonhos para viver o Teu propósito. Pai, como eu ministrei aqui, ó Deus querido, que saibam ter discernimento, que às vezes a ferida, ela não vem para matar, ela vem para trazer força, para trazer vigor, para trazer maturidade. Abençoa os pastores dessa igreja, eu oro por cada um deles. Pastor Leandro e a esposa, Pastor Léo e a esposa, Pastor Luiz e a esposa. Eu oro por todo o ministério dessa igreja, pelos diáconos, pelos presbíteros. Pai querido, toma nas Tuas mãos a nossa igreja, que possamos ser o instrumento do Senhor, ó Pai, para abalar Cataguases. Pai querido, dá essa graça sobre essa igreja. Não porque há mérito nenhum, muito pelo contrário. Temos, ó Pai, motivo de nos envergonhar diante da Tua glória. Mas, Pai, nunca foi por mérito, sempre foi por graça. E nós queremos, ó Deus, receber essa graça sobre essa igreja. Como diz, ó Deus, o profeta Isaías, eu quero falar em nome de toda a igreja. Eis-nos aqui, faz de novo, derrama o Teu poder, derrama a Tua graça. Nos usa, Pai, para cuidar das almas, para ganhar as almas, Pai querido, para desprender, ó Deus, armas ardis do inimigo, ó Pai querido, para libertar cativos, em nome de Jesus. Eu agradeço por esse momento, eu agradeço por essa palavra, eu agradeço, meu Pai, pelos meus irmãos que aqui estão, se dispondo e trabalhando. O Senhor os abençoe e os recompense. Estão aqui em secreto, mas diz a Tua palavra que quando oramos em secreto o Senhor nos recompensa. Que possa ser assim na vida dos nossos amados produtores que aqui estão. Nós oramos e somos gratos no nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Maravilha, meu irmão. Muito bom estarmos aqui nessa manhã. E é só o 12º dia. Tem mais coisas boas de Deus vindo por aí. Não desconecte, não. O profeta Abacuque chega a dizer: aviva a sua obra no meio dos anos. Às vezes começamos muito bem, mas no meio surgem mazelas dessa vida que tentam nos esfriar. Mas persevere até o 21º dia. Quem sabe essa revelação que o Senhor trouxe ao meu coração da história da borboleta seja na sua vida. Eu te agradeço. Fique conosco. Deus possa te abençoar o seu dia. Em nome de Jesus.